Fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like aí, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte comentando em tudo sobre o Flamengo, né? E também especialmente aí um pouco sobre o Paquetá, né? Ex-cria do Flamengo aí que está sendo investigado na Premier League, né? E pode ficar fora do futebol inglês por 20 anos, né? E também pode ser desconvocado da seleção brasileira. Nesse vídeo vai falar sobre isso, também vai falar sobre a volta de Michael ao Flamengo, também a volta de jogadores aí que pode vir atuar no Brasil, especialmente no Flamengo, que é o caso de Oscar, e um zagueiro também aí que pode pintar aí no Flamengo. Então são vários reforços que pode vir aí atuar no Flamengo, então seja tudo nesse vídeo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí. Notícia para os clubes brasileiros que têm a intenção de contratar o Gabigol, e são pelo menos 6: Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio, Atlético Paranaense, além do Bahia. Conversei antes de gravar esse vídeo com uma pessoa muito próxima ao Gabigol, e essa pessoa afirmou que o planejamento do Gabigol e do seu empresário Júnior Pedroso é de ficar no Flamengo até o fim do contrato em 31 de dezembro. O motivo é único: grana, parte financeira. Se o Gabigol for vendido pelo Flamengo agora em julho, ele deixa de faturar uma bolada, e quem ganha é o Flamengo. Se o Gabigol fica até dezembro no Fla, ele sai livre do contrato com o rubro-negro, e para fechar com o Gabigol, esse time que quiser contratá-lo vai precisar desembolsar uma grana legal com luvas, que é aquele prêmio por assinatura do contrato. A gente está falando de no mínimo 5, 6, 7, 8, 9, 10 milhões de reais. E o Gabigol não está disposto a desperdiçar essa grana. Nicola, mas ele vai ficar na reserva do Flamengo até dezembro? Sim, o Gabigol nesse momento está decidido a aceitar essa condição de reserva. Mesmo com um clima ruim com o Tite, com o Marcos Braz e com o Rodolfo Landim. A única possibilidade dessa coisa mudar é se pintasse uma proposta astronômica do exterior, para trocar o Flamengo por um outro clube na metade do ano sem receber dinheiro, permitindo que o Flamengo é que receba o dinheiro. A negociação está praticamente descartada. E olha que alguns clubes já entraram em negociações com o Flamengo, entre eles o Cruzeiro, e esse feedback foi passado também para a Raposa. Só tem uma coisa que pode mudar drasticamente toda essa história. Em 7 de junho, o Gabigol será julgado pela Corte Arbitral do Esporte. É um julgamento definitivo daquela acusação de fraude no exame antidoping na temporada passada. O Gabigol foi condenado a 2 anos, precisaria cumprir 1 ano, ou seja, até abril do ano que vem. Se a Corte Arbitral do Esporte inocentar o Gabigol, o planejamento será esse. Se a Corte Arbitral do Esporte fizer valer aquela punição inicial, impedindo que o Gabigol jogue até abril do ano que vem, aí a coisa muda radicalmente. O Gabigol pode inclusive ter seu contrato rescindido no Flamengo. Bora. Sobre essa questão de viagem do Flamengo para contratar reforços, porque a informação é a seguinte, gente: o Flamengo pretende fazer uma viagem agora, no meio do ano, para contratar novos reforços. Existem 3 jogadores que já estão na mira do Flamengo. São eles: o Frederico Gattoni, zagueiro argentino, que a situação dele é basicamente a seguinte: o jogador pertence ao Sevilha, porém está emprestado a um time da Bélgica e vai voltar agora ao Sevilha. Esse jogador, ele chegaria no Flamengo para ser o substituto do Fabrício Bruno. E aí eu preciso explicar isso também a vocês, porque assim, sai o Fabrício Bruno, chega o Gattoni. Beleza. No final do ano vai sair o Davi Luiz. O Davi Luiz está no seu final, tá no seu último ano de contrato. Provavelmente o contrato do Davi Luiz não vai ser renovado, até pelo preço, até por tudo que envolve ali o contrato do Davi Luiz. É muito alto, o jogador é um jogador que tem um salário muito alto. Então, no final do ano, o Davi Luiz está saindo do Flamengo. Acredito que o Flamengo hoje vá atrás do Gattoni para ele ser o reserva do Léo Ortiz. E a dupla de zaga deve se firmar Léo Ortiz e Léo Pereira. Ainda tem o garoto Cleiton, zagueiro canhoto, bom zagueiro canhoto, que está no banco de reservas do Flamengo, que não vem sendo utilizado pelo técnico Tite. Mas ainda tem esse garoto ali, né? O Flamengo ainda tem esse atleta. Frederico Gattoni é um dos alvos do Flamengo nessa viagem. Além do Gattoni, a gente já sabe da situação envolvendo o Michael do Al Hilal. A situação é que o Al Hilal
quer negociar o jogador, vai negociar o jogador para poder abrir vaga de estrangeiro. E a ideia do Flamengo é tentar trazer o jogador de volta, já que tem uma promessa do próprio jogador que o Flamengo seria a prioridade dele em uma volta ao futebol brasileiro. Depois tem uma outra situação, que é a situação do Oscar, que também está de saída lá do Xangai. E aí, o que acontece com o Oscar é o seguinte, o jogador no ano retrasado, 2022, chegou a ter um flerte grande ali com o Flamengo, de vem, não vem, acontece, não acontece e tal. Naquela época, acabou não acontecendo, o pessoal do Xangai não liberou o jogador, porém agora o contrato dele está acabando. Ele viria de graça para poder jogar no Flamengo. Seria mais um jogador aí que poderia vir para o Mengão. E por último, e não menos importante, tem a situação do Thiago Alcântara, que a gente já sabe aí, filho do Mazinho, jogador que é flamenguista, já se declarou várias vezes ao Flamengo. Então, são essas as situações que o Flamengo deve negociar na Europa nessa viagem agora do meio do ano. Mudando de assunto, falando de jogador que já está confirmado que vai voltar, trata-se do goleiro Hugo Souza, o Neneca. Ele está em final de contrato lá com o Chaves de Portugal. Ele que teve até uma boa passagem pela equipe portuguesa, porém, eles não compraram o jogador. E aí o que acontece é o seguinte, o jogador vai voltar para o Flamengo, ele tem contrato com o Flamengo até 2025, né, até dezembro de 2025, então ele volta ao Flamengo, e o Flamengo aqui deve fazer o seguinte, deve tentar emprestar o garoto, porque ou vai usar ele de terceiro goleiro, ou vai emprestar o garoto. Ainda não se tem decidido isso, nesse momento, se não me engano, ele já está vendo para poder curtir férias e tal, e aí depois ele se reapresenta ao Flamengo e vai saber aí o que vai ser feito do seu futuro. Vale lembrar que o Tite chegou a convocar o Hugo Souza para a seleção brasileira principal, enquanto era técnico da seleção. Agora ele está voltando para o Flamengo e aí vai ficar a cargo do treinador se vai ou não utilizar o goleiro, tá certo? Então é isso, galera. Vou deixar os créditos aqui para os colegas que participam desse vídeo, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre as contratações do Flamengo, né? Que vai chegar aí nessa janela que abre, se não me engano, é dia 9, né? E se encerra em setembro, né? Então vai ter uma boa janela aí aberta aí da Europa e também dos times aí sul-americanos. Então o Flamengo vai poder contratar muitos reforços, né? E esses reforços, né, que já estão praticamente encaminhados são o caso de Michael, né? Michael, ele sempre expressou esse desejo de querer voltar ao Flamengo e assim, né, que surgiu essa possibilidade, né, de ele deixar lá o Al-Hilal não vai exercer aí a renovação do contrato com o jogador, ele vai voltar para o Brasil e, de preferência, ele vai voltar para o Flamengo. O Flamengo já demonstrou negociações com o jogador, né? Essa era a parte principal. Se o Flamengo não optasse em recontratar o jogador, né? Aí ele escolheria outro time. Mas como o Flamengo foi até ele, né? Ele já tem essa prioridade do Flamengo, então isso facilita muito para a volta do jogador, que seria muito bom, porque Bruno Henrique está sendo cogitado ir para a Turquia e ser vendido. Então seria ótimo essa volta aí do Robozinho para o Flamengo. E outro jogador que pode vir pintar o Flamengo também é Oscar. Oscar ele já flertou várias vezes aí, como foi até falado pelo YouTube aí, Frazoeiro, né? Ele flertou várias vezes com o Flamengo quando estava aqui de férias. Ele vestiu a camisa do Mengão, pediu para o Xangai Import deixar ele jogar nesse período que estava no Brasil. O Xangai Import não permitiu por medo de ele sofrer uma lesão e voltar para lá machucado, né? Mas é isso, o desejo do jogador era jogar no Flamengo, né? Então ele queria jogar no Flamengo, vestiu a camisa do Flamengo e repercutiu nas redes sociais, porque os filhos dele são flamenguistas e querem que o pai dele jogue no Flamengo, né? Então isso aí também ajudou bastante para que ele possa tomar essa decisão logo em breve aí, que também o contrato dele está terminando, e nessa janela agora de junho ele já pode aí assinar um pré-contrato, né? E também já pode atuar por um time que ele escolher. Então essas informações aí que pode acontecer no Flamengo. Tem também sobre o zagueiro aí, né, Gatoni, né, que pode vir pintar, um zagueiro argentino aí, que com a saída de Fabrício Bruno vai precisar de uma peça de reposição, porque no momento só tem Davi Luiz, né, de reserva, porque titular é Léo Ortiz e Léo Pereira. Então só um zagueiro de reserva
é meio puxado, porque se um machucar, já fica na corda bamba ali, porque se 2 machucar já era, só tem um zagueiro. Então precisa ter 2 zagueiros ali, né, de reserva para poder suprir esse desfalque aí que pode acontecer quando decorrer do ano aí, que são muitos campeonatos que o Flamengo está enfrentando. Então é isso, as informações que temos aqui para você. Já deixe seu like aí, galera, se você gostou, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.